Números 6. O Senhor disse ainda a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor como nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas, e não poderá beber vinagre feito de vinho, ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas nem passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Durante todo o período de seu voto de separação, nenhuma lâmina será usada em sua cabeça, até que termine o período de sua separação para o Senhor. Ele estará consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. Durante todo o período de sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver. Mesmo que o seu próprio pai, ou mãe, ou irmã, ou irmão morra, ele não poderá tornar-se impuro por causa deles, pois traz sobre a cabeça o símbolo de sua separação para Deus. Durante todo o período de sua separação, estará consagrado ao Senhor. Se alguém morrer repentinamente perto dele, contaminando assim o cabelo que consagrou, ele terá que rapar a cabeça 7 dias depois, dia da sua purificação. O 8º dia, trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, para fazer propiciação por ele, pois pecou ao se aproximar de um cadáver. Naquele mesmo dia, o nazireu reconsagrará a sua cabeça. Ele se dedicará ao Senhor pelo período de sua separação e trará um cordeiro de 1 ano de idade como oferta de reparação. Não se contarão os dias anteriores, porque ficou contaminado durante a sua separação. Este é o ritual do nazireu quando terminar o período de sua separação. Ele será trazido à entrada da tenda do encontro. Ali apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano e sem defeito como holocausto, uma cordeira de 1 ano e sem defeito como oferta pelo pecado, um carneiro sem defeito como oferta de comunhão, juntamente com a sua oferta de cereal, com a oferta derramada e com um cesto de pães sem fermento, bolos feitos da melhor farinha amassada com azeite, e pães finos untados com azeite. O sacerdote os apresentará ao Senhor e oferecerá o sacrifício pelo pecado e o holocausto. Apresentará o cesto de pães sem fermento e oferecerá o cordeiro como sacrifício de comunhão ao Senhor, juntamente com a oferta de cereal e a oferta derramada. Em seguida, à entrada da tenda do encontro, o nazireu rapará o cabelo que consagrou e o jogará no fogo que está embaixo do sacrifício da oferta de comunhão. Depois que o nazireu rapar o cabelo da sua consagração, o sacerdote lhe colocará nas mãos o ombro cozido do carneiro, um bolo e um pão fino tirados do cesto, ambos sem fermento. O sacerdote os moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. São santos e pertencem ao sacerdote, bem como o peito que foi movido e a coxa. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Esse é o ritual do voto de nazireu e da oferta dedicada ao Senhor, de acordo com a sua separação, sem contar qualquer outra coisa que ele possa dedicar. Cumprirá o voto que tiver feito de acordo com o ritual do nazireu. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos: assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim, eles invocarão o meu nome sobre os israelitas, e eu os abençoarei. Fala pessoal, beleza? Nesse capítulo nós vemos as regulamentações acerca do voto do nazireado, ou voto do nazireu, que eram aquelas pessoas que eram consagradas ao Senhor, que queriam se consagrar ao Senhor, ou que eram consagradas pelos seus pais, então tinham que se abster de muitas coisas a fim de não se contaminarem. E como aqui nessa época nós vemos Deus querendo ensinar ao povo o princípio da sua própria santidade e da pureza, então era necessário que esse que fosse consagrado ao Senhor tivesse um cuidado redobrado com a sua pureza, já que ele estaria em separação para Deus. Aquele que era consagrado, ele era o quê?
alguém separado. Consagrado significa separado para Deus, tá? Então ele não poderia estar fazendo as mesmas coisas que todo mundo, ele não poderia estar nos mesmos lugares que todo mundo, ele deveria estar naquele período, naquele momento em que estava em consagração, está totalmente dedicado a Deus e se abstendo, mantendo distância de tudo que poderia contaminar. Aí nós vemos aqui, por exemplo, a abstenção de todo o produto da videira, né? Fosse a uva, fosse o suco de uva, o vinho, né? Bebidas fermentadas. Nós vemos aqui que o cuidado até que essa pessoa não viesse a dar mau testemunho, não viesse a envergonhar o nome do Senhor, ou celebrar a vida, ou viver nas festas, nos ambientes, como se não tivesse no momento de voto. Esse momento de voto é um momento, nesse contexto aqui, mais de contrição, é um momento de separação, é um momento de reserva, de você estar reservado, né? E você não poderia estar de qualquer jeito diante da presença de Deus. Nós vemos aqui também que ele não deveria cortar os seus cabelos, provavelmente nos homens também não poderia estar cortando a sua barba, tá? Porque aqui o sentido de pelo, né? Fosse pelo, fio de cabelo, fosse barba, isso também tem a ver com todo esse ritual aí de você não estar se entregando a vaidades, a nenhum tipo de cuidado, né? A não ser o cuidado de honrar o nome do Senhor, de se separar para o Senhor. E enquanto a gente está lendo esse texto, a gente está lembrando aqui de um personagem muito famoso na Bíblia, que se chama Sansão, né? Ele não é desse contexto, ele vai aparecer mais tarde na história, porém, ele também era um nazireu, e por isso que ele tinha aqueles cabelos longos, né? E Deus usou a vida de Sansão como um grande guerreiro, uma pessoa poderosa, uma pessoa forte, e a sua força, ela estava vinculada não necessariamente aos seus cabelos, mas estava vinculada à sua consagração a Deus. Por isso que quando os cabelos dele são cortados, ele fica fraco. Mas é por causa do cabelo em si? Não. É porque houve ali um rompimento, houve ali algo que interferiu naquele voto dele. Ele quebrou um voto, né? Mesmo que outro tenha praticado, ele já tinha dado ali uma brecha, já tinha dado ali uma abertura, e aquele voto ali, ele finalmente foi quebrado, né? E a perda de força de Sansão apenas demonstrou isso, né? Essa quebra na consagração. Mas é alguém que exemplifica muito bem esse princípio aqui, esse voto do nazireado, que faz com que a pessoa fosse separada por Deus, né? Estivesse se consagrando a Deus. Está falando aqui da finalização dessa consagração, do nazireado, como é que ele faz essa finalização, como é que ele entrega o nazireado diante do sacerdote, diante do Senhor, ok? E por fim termina o capítulo falando da bênção sacerdotal, ou então, como alguns dizem, a bênção araônica, que é a bênção que o Senhor deu para que Arão falasse aos israelitas, né? E fala: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, etc e tal. E eu, na adolescência, conheci uma música chamada A Bênção Araônica. É uma música que fazia parte do CD do Cad Singers e de um álbum de Natal cristão, e a minha igreja fez uma cantata com as músicas desse álbum, e eu cantei essa música aqui, A Bênção Araônica, que é exatamente esse texto. A música, o iniciozinho da música é assim: que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde para sempre, guarde, que Deus te guarde, Deus te guarde, guarde até o fim. Bem, gente, só um trechinho, não publiquei tudo não, porque faz muito tempo que eu não canto essa música, mas para vocês terem uma ideia, aí quem quiser depois procura no YouTube que você vai achar, tá bom? Até o próximo capítulo e Deus te abençoe.